Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu quero dividir um versículo com a igreja que se encontra no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 12. E diz assim: porque se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Irmãos, o versículo ele começa: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Irmãos, quando a gente vai pesquisar um pouquinho e entender a expressão espírito excelente, ela significa extraordinário ou aquilo que excede. E aí, quando nós vamos pesquisar o significado de excelência e excelente, significa excessivamente bom, com ótima qualidade, superior em seu gênero, perfeito, primoroso, inigualável. E a palavra de Deus é enfática em dizer: achou neste Daniel um espírito excelente. E quando nós olhamos para Daniel, se a gente voltar um pouquinho, desde a época que o povo foi levado cativo à Babilônia, até chegar, nesse versículo, observando a palavra de Deus, nós vemos que tudo quanto Daniel ele ia fazer, ele buscava fazer com excelência, mas tudo para glorificar a Deus. Ele não media esforços e ele não se importava o que iria lhe custar, porque quando eles foram levados cativos, a primeira coisa que aconteceu foi que os jovens, quando eles chegaram diante do rei, eles foram servidos para eles o que? Banquetes. E Daniel e os seus amigos se recusaram a participar da mesa do rei. E na mesa do rei havia muitas coisas, mas naquele momento ele se privou para agradar a Deus. Então ali ele já mostrava o teu espírito excelente. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, Daniel, tudo que ele ia fazer para o Senhor, diariamente, constantemente, o culto dele era racional. Tudo que ele ia fazer, ele se apresentava diante de Deus como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele foi interpretar o sonho, ele não quis agradar ao rei. Ele quis agradar ao Rei do Rei, Senhor dos Senhores, porque tudo quanto o Senhor mandou ele falar, ele não poupou palavras, mas ele falou aquilo que Deus havia mandado ele falar. Então, em tudo que ele fazia, ele prestava esse culto a Deus, irmãos. E com o resultado disso, o que aconteceu? Deus favoreceu Daniel. Deus favoreceu. Depois que passou-se, o povo que viveu 70 anos cativo à Babilônia, quem assume depois é um novo rei, o rei Dário. E esse rei, ele levanta príncipes, presidentes no seu reinado.
e ele escolhe a Daniel como um deles. Ele escolhe a Daniel, mas mesmo diante ali do rei levantá-lo como presidente, a Bíblia diz que ele foi escolhido como um dos presidentes. Deus provou a fidelidade de Daniel, porque Daniel capítulo 6 versículo 5 diz assim, então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, olha o espírito excelente aqui, porque fora Daniel houve outros presidentes, príncipes que o rei levantou, e eles ficaram com inveja, e eles tentavam achar brecha para acusar Daniel e não encontravam. E isso causou o quê? Uma inveja. E isso causou o quê? Uma indignação. Então eles manipularam o rei, fizeram um decreto para que o rei assinasse que todo aquele que num prazo de 30 dias adorasse outros deuses que não fosse o rei, seria lançado na cova. E a palavra de Deus vai dizer em Daniel capítulo 6 do verso 10 ao 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e se acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Irmãos, então quando esse decreto se achegou até Daniel, a maior preocupação de Daniel não foi em desagradar a Deus, pelo contrário, em continuar prestando o teu culto racional a Deus, em continuar agradando a Deus. Ele não deixou de orar, ele continuou orando a Deus. E aí, igreja, eu me fiz uma pergunta e faço uma pergunta aos irmãos: como nós estamos nos comportando diante dos decretos nas nossas vidas? Qual tem sido o nosso posicionamento diante desses decretos? Daniel temeu a Deus? Possa ser, irmãos, que às vezes dentro dele, ali, mas em nenhum momento ele deixou o medo, decreto nenhum, tirar a intimidade que ele tinha com Deus, irmãos. Deus livrou Daniel da cova? Não. Está escrito, Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Igreja, guarde algo: cova, leões, decretos sempre vão existir nas nossas vidas. Enquanto nós vivermos nessa terra, sempre vai haver decretos, leões, covas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então sempre nós vamos passar por situações que vão provar a nossa fé, como aconteceu com Daniel. Como eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Nós
somos os Daniéis de hoje. Mas, irmãos, olha o que diz Salmos, capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Irmãos, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Mas quem acampou ao redor de Daniel foi os anjos do Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque ele temeu. Sabe por quê? Porque ele não confiou no decreto de rei. Ele não confiou na força do seu braço. Ele não confiou no teu conhecimento. Porque ele era um homem sábio. A Bíblia diz que ele tinha muito conhecimento. Que todo sonho que chegava até ele, Deus dava a interpretação. Mas em nenhum momento ele confiou na força do seu braço. Mas ele temeu e confiou no Senhor. Porque quando a gente confia no Senhor, o Senhor acampa os anjos ao nosso redor. E o inimigo das nossas almas, o diabo, o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor. Porque está escrito em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Irmãos, se Daniel não fosse sóbrio, se Daniel em todo o tempo não vigiasse, você acha que Deus teria acampado e livrado ele dos leões? Mas ele temia a palavra de Deus. Ele temia a Deus. Por isso que em Daniel 6, do 19 ao 22, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei acaso teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido deleite algum. Irmãos, nesse versículo, além de novamente o versículo ser enfático em dizer que o próprio rei perguntou se o Deus que ele servia continuamente tinha livrado ele. Ele disse que livrou, porque achou nele o quê? Inocência. Me chamou muita atenção quando ele disse inocência diante de Deus e diante de ti, rei. Irmãos, e quando a gente vai pesquisar um pouquinho a palavra inocência, ela diz assim, ó: caráter daquilo que é inocente, qualidade de quem é incapaz de praticar o mal, estado daquele que não é culpado de uma determinada falta ou crime. Então foi achado em Daniel essa inocência. E aí, irmãos, eu fui orar e falei: Senhor, Daniel, ele tinha um espírito excelente e foi achado nele a inocência. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: sabe por quê, filha? Porque Daniel, ele tinha uma vida de oração. Irmãos, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Como tem estado a nossa vida de oração para com Deus?
Será que eu estou esperando o pastor colocar lá no grupo uma campanha de jejum e de oração para eu começar a orar? Muitos ouvem a história de Daniel e falam: nossa, fechou a boca dos leões, ele não morreu na cova. Mas ninguém quer passar o processo que Daniel passou. Porque você sacrificar a sua vida no mundo de hoje, a correria, trabalho, casa, filho, ir lá com qualidade, 3 vezes ao dia, dobrar os seus joelhos e buscar no Senhor, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que neste Daniel se achou um espírito excelente, porque ele tinha uma vida de oração, irmãos. Sabe o que Daniel fazia? Mateus 7, do 7 ao 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Mas o que Daniel pedia? O que Daniel buscava? Isaías capítulo 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele buscava, irmão, se revestir da presença de Deus. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus próprios deleites. Estou passando dificuldade, tá difícil. O que eu tenho buscado? Quando eu busco? Quando eu dobro os meus joelhos? Qual tem sido a minha oração para com Deus? Para resolver os meus problemas? Ou para que Deus venha me dar o Espírito dele? Irmãos, e você vê que são 7 espíritos. E quando a gente vê o 7 na Bíblia, o número 7 representa o quê? A perfeição. Isso quer dizer que nós não vamos pecar, que Daniel não pecou, não era falho? Não. Pecador todos nós somos, irmãos. Pecou, caiu. Levanta, bate o pó do pé. Senhor, me dá graça. E vamos seguir. Mas eu tenho esse entendimento. Quando a palavra vem, eu estou sendo manso, quieto de coração e recebo. Ou eu contendo, ou eu digo, não é bem assim. Tenho buscado. Porque, irmão, se esses 7 espíritos habitarem em nós, nós pedirmos, pode vir cova, pode vir leão, nós vamos continuar firmes, constantes e sempre abundantes na presença do Senhor, para completarmos, irmãos, a carreira que Ele propôs para cada um de nós. Cada um de nós, Deus tem um propósito. E no final de tudo isso, o que mais o Senhor quer para as nossas vidas é que nós venhamos alcançar o quê? A coroa, irmãos, que é a salvação das nossas almas. Então, irmãos, a mensagem de hoje, a mensagem que o Senhor está falando com a igreja de Deus, casa de oração. Eu quero uma igreja de joelho no chão e cara no pó, joelho no chão e cara no pó, buscando o Espírito dele. Amém, irmãos? A grande pergunta, irmãos, que Deus falou comigo quando a irmã estava pregando: quando Deus ou quando as pessoas olham para nós, elas enxergam na gente um espírito de excelência? Que espírito as pessoas têm visto em nós? Eu não tenho que me preocupar com o que os outros estão falando. A gente tem que ter uma vida de santidade com Deus. Mas o testemunho para aqueles que estão lá fora é a vida de nós que estamos aqui dentro, apregoando, vivendo e aprendendo da palavra dele. A pergunta é: a gente está aqui dentro aprendendo. Que espírito as pessoas têm enxergado em nós? Irmãos, olha que interessante. Daniel foi levado cativo aonde? Na Babilônia. Ele teve um espírito excelente lá na Babilônia.
Não adianta a gente ter um espírito excelente aqui dentro da casa de oração, só não, eu estou dando glórias a Deus, aleluia, vou orar, não sei o que, mas e lá na Babilônia? O mundo já jaz do maligno, a irmã pregou. Babilônia, temos provado dos manjares da Babilônia. Qual espírito, irmãos, tem habitado em nós? Com Deus é sim, não. Se não é o espírito de excelência, o Espírito Santo de Deus, posso falar, é qualquer outro espírito, menos... Ou é ou não é. Não existe meio termo. A irmã falou que Daniel obedecia ao rei Dário. Ela era sujeita a ele. Mas nós também já aprendemos. Tudo na nossa vida tem um até que. Ele obedeceu ao rei Dário até que não veio o decreto para que ele não pudesse orar ao Deus vivo. Tinha que orar a ele, ao rei Dário. Irmãos, decretos vão se achegar, como foi falado. Vão se achegar decretos em nossas vidas. Agora, diante dos decretos que nos força, nos afastar do Deus que nós servimos, qual vai ser nosso posicionamento? Eu vou agradar a Babilônia, vou agradar os manjares, ou eu vou ter um posicionamento? Irmãos, tudo na nossa vida tem um até que. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Como assim? Até que não nos peça para fazer algo que vem em desencontro com a palavra de Deus. Você já imaginou se eu chego em casa, a minha esposa fala assim para mim, vem cá, vamos tomar uma cerveja comigo. Chegou até que? Vou estar agradando a Deus? Só dando um exemplo, viu, irmão, para a gente entender o que é o até que. Eu vou fazer algo que desagrada a Deus para agradar a ela? Não. Irmãos, por mais que a gente olhe para nós hoje e possamos falar assim, literalmente, eu estou na cova hoje. Porque como a irmã muito bem disse aqui, Deus não livrou ele da cova. Às vezes a gente está olhando para nós, a gente pode chegar diante do espelho e falar assim, meu Deus, literalmente eu estou na cova. A mensagem para todo mundo é, continua orando, continua perseverando, porque ele envia o anjo e fecha a boca do leão. A cova não vai nos alcançar. O leão não vai nos alcançar. Irmãos, e o mais forte que coloquei a Bíblia aqui no texto de Daniel, ou também, veio à mente agora que a irmã pregou, Daniel, ele tinha um espírito de excelência, de tal forma que causou inveja nas pessoas, que todo mundo tentou fazer um decreto lá para poder derrubar ele. Às vezes você está na cova, sabe por quê? Porque você está no posicionamento que Deus quer também, e estão tentando te derrubar. Permanece firme, constante, sempre abundante. Às vezes você está passando por isso, está causando inveja em alguém. E se tem um sentimento que eu tenho o costume de falar que é o pior sentimento que tem, é o sentimento de inveja. Você quer ser o que o outro é, você quer ter o que o outro tem, isso aí mata. Agora, irmãos, o mais forte, irmãos, é que quando nós perseveramos em oração, além dele nos livrar lá na cova, todos vão ter que reconhecer o Deus que nós servimos. Eu estava lendo aqui, irmã, Daniel 6, do 25 ao 28. Olha isso, irmãos, que forte. Isso aí depois que ele saiu da cova lá, Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicado. Continua, irmã. Da minha parte é feito um decreto. Olha o decreto que vem depois, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Dani. Lembra que a gente sempre fala aqui, irmãos? Você não tem que ter medo de perder seu emprego, não, e ficar na miséria. Você não tem que ter medo da tua esposa ou teu esposo te largar, porque se você manter a chama da fé acesa, tudo é restituível diante de Deus. Volta teu esposo, volta tua esposa, Deus abre a porta, mas a gente tem que temer e tremer o Deus de Dani. Irmãos, olha que interessante, quando ele fala este Daniel, ele está apontando, é este, viu? Quer dizer, existe muito Daniéis aí, mas é este era excelente, tá? Singular. Continuando, temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até... Irmãos, olha o que o rei da Babilônia está falando. Irmãos, a Babilônia vai ter que reconhecer o Deus que nós servimos.
Mas para isso tem que ter uma vida de oração, uma vida de posicionamento, porque também não adianta colocar o joelho no chão, orar 3 vezes ao dia e é da boca para fora, não adianta nada. Aqui, ó, a sinceridade do coração só Deus conhece. Continuando, diz lá, ó que forte, irmãos. Ele faz o quê? Ele salva. Olha isso. Qual que é o maior propósito de nós estarmos aqui na casa de oração, aprendermos do Senhor? É a salvação das nossas almas. Acabou, irmãos. Ele livrou Daniel, ainda que você vá parar lá na cova, mas ele livra. Opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Irmãos, tudo está no controle dele. Tudo. Nada passa despercebido diante do Deus que nós servimos. Irmãos, olha o tamanho do Deus que nós servimos. Quantos bilhões de pessoas tem no planeta Terra? Ele sabe o que cada um está pensando nesse momento. Olha o Deus que nós servimos. Ele é onisciente. Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Esse é o Deus que nós servimos. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, depois que você passar pela cova, o que vai acontecer com você. Se você for um homem ou uma mulher de oração, e oração sincera, como a gente falou, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio. Irmãos, o que vai vir na nossa vida é prosperidade. Guarda algo, muita gente confunde prosperidade somente com o financeiro. Prosperidade é uma vida com Deus. É lógico, as demais ele vai acrescentar. Irmão, prosperidade é ter a paz que o mundo não vou lá dar. É a tua casa ser uma casa de oração. E as demais ele vai dar também, você vai prosperar. Mas para isso, como foi falado, Daniel temeu, acampou, veio um anjo do Senhor, fechou a boca do leão. Mas por quê? Ele tinha uma vida de oração, ele tinha um espírito excelente. Irmãos, olha isso. Lá na Babilônia falavam, aqui tem um Daniel que tem um espírito excelente. É isso, irmãos, é esse o testemunho que as nossas vidas têm que ser para as pessoas que estão lá na Babilônia. Eu conheço uma pessoa lá que tem um espírito excelente. Significa que a gente não vai pecar, como foi falado? Lógico que não. Eu já acordo pecando, eu peco no meu trabalho, eu chego em casa, eu peco, mas toda vez que eu peco, eu ponho o joelho no chão, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e pedir perdão. Aí vem a graça do Senhor. Amém, irmãos?